Saudações azulinas, amigos do canal Ricardo Coração de Leão. E aí galera, como é que está? Tudo certo? Fim de semana, domingão, sem jogo do Clube do Remo. Eu tento não me estressar, meus amigos, mas não tem jeito. A saudade de ver o Leão jogar é grande, né? Tá? Esse domingo à noite aqui fazendo um videozinho pra nós aí. A hora que você vê, já vou desejando aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Para início de semana a gente só debater algumas coisas que passaram durante essa semana, coisas curiosas que a gente tem para falar sobre o Clube do Remo, mas nós estamos naquele estágio mais de, digamos assim, mais de ajustes, né? Ajuste da diretoria, ajuste da secretaria, ajuste de contratações de diretores que vão chegar para o Clube do Remo, visão de planejamento para determinadas áreas como o CT, né? Tudo isso está acontecendo no Clube do Remo. Então, vamos fazer um vídeo nesse contexto para a gente finalizar mais um pouco. Os jogadores não tem muita coisa nova para nós, né? Mas eu peço aí o like de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, né? E dão um apoio para nós aí. Bom, meus amigos, como eu falei para vocês, no finzinho de noite, não sei que hora vocês vão ver isso, acabaram as emoções que nós tínhamos nesse mês de outubro, né? Fim do Clube do Remo fez seu último jogo no dia 5. Depois veio o Sírio, eleições, e agora o segundo turno terminou, né? Aos vitoriosos que colhem os louros e aos derrotados que tirem a lição para um novo pleito futuro, sei lá quando vai ser, tá? Mas foi isso que transcorreu em Belém. Acho que a única coisa que transcorreu foi hoje, né? Inclusive o ônibus estava gratuito, né? Fim de graça do trabalho. Bom, meus amigos, é que a gente está aqui fazendo mais um só para engajamento do canal, tá? Então, dito isso, né, meus amigos, vamos lá aos interesses do que nos cabe do Clube do Remo, tá? Primeiro eu quero começar falando do CT. CT a gente debateu durante a semana sobre ele, vimos a entrevista do presidente, né? O que vai ser modificado no CT, como eu falei para vocês, estamos sim rezando para que dê certo de Belém ser uma das sedes da Copa do Mundo Feminina. Vai sobrar uma parcela para o CT. É isso que o Clube do Remo aguarda e acho que o Paulo Cachada deu até certeza disso, né? Tá? O CT, como todas as aquisições de um clube, ele é bem-vindo. Eu acho que todos esses anos de vida que eu tenho, meu pai faleceu, o pai dele faleceu e o Clube do Remo não tinha um CT. Tinham menções de que haveria um CT do Clube do Remo em Santa Isabel, quando na verdade nunca nem ouvi falar nessa sede, até uma sede aquática, peste, sei lá o que era. Sei que nem se falou mais, talvez nem fosse do Clube do Remo. Outra coisa que o Clube do Remo tinha era uma rede de postos que acabou-se e a justiça levou, né? Então, aí o Clube do Remo tem o ginásio Serafim, tem a sede lá náutica do Clube do Remo, que muitas das vezes piningava entre justiça e penhoras, né? O próprio estádio Baenão. Eu tenho que trazer para vocês em retrospecto, porque dos últimos anos, a única coisa que o Clube do Remo adquiriu foi o CT. Mas, Ricardo, aquela coisa lamacenta, né, que eu vi falar, né? Sabe, meus amigos, nessas horas assim eu fico olhando ao que nós estamos arraigados do imediatismo, né? O cara, ele não enxerga a realidade do clube. Às vezes vendem para ele a galinha dos ovos de ouro, né? O Clube do Remo é a galinha dos ovos de ouro. Todo mundo que entra lá enriquece, né? De maneira, não sei se ilícita ou se ilícita, né? Não sei dizer a vocês, mas enriquece, pronto, tá? Aí o cara, quando ele vai olhar para o futebol nacional, ele olha e diz assim: Gabigol ganha 1,5 milhão, né? Dudu ganha 1,7 milhão. A folha do Remo desse ano foi mesmo 1,2 milhão. A folha do próximo ano será de 3 milhões. Não pode falar que a folha será de 3 milhões, porque no mundo dos negócios, no mundo empresarial, você está dando a galinha dos ovos de ouro pro bandido, porque ele vai saber, e aí você não vai ter como, né? Até porque o Novo Horizontino faz o futebol dele com 1,5 milhão. Nossa! Palmas! Solucionamos o problema do mundo, né, meus amigos? Quando não é assim, nós temos que olhar o futebol do que ficou criteriado
do passado até agora, tá? O futebol, ele tem divisões, até divisões sociais, se vocês forem ver. Norte, qual é o futebol mais forte do norte aqui? Os nossos vizinhos aqui, que futebol eles têm aí? Entendeu? Se você não faz uma liga forte, você não tem como disputar com o sul-sudeste. Porque é onde rola o dinheiro. O futebol vai para onde está o dinheiro, meus amigos. Ele não vai para onde não está o dinheiro. É isso que as pessoas não entendem. Elas querem implicar com uma coisa e dizer, olha, estalei o dedo, solucionei os problemas do mundo, os problemas do Clube do Remo. Opa, sumiu todos os problemas. Não é assim. Foram anos e anos até a gente chegar nesse momento aqui. Hoje eu estava pensando e disse, pô, cara, como foi que a gente deixou tanto assim o Clube do Remo ficar nessa inércia, né? Queriam vender o estádio, a gente ali calado. Queriam, se desfizeram da rede de poste, a gente ali calado, olhando. O que foi que aconteceu? Entendeu? Então hoje a gente consegue cobrar, mas nós vamos cobrar com o raciocínio lógico de saber também o que deve ser cobrado, né? Então, quando eu vejo o Clube do Remo fazer a sua folha salarial para 3 milhões, eu digo, beleza. Ele está me indicando para mim não ficar depois ouvindo de determinados lados, ou de qualquer um, que seja contrário, ou até de fakes, dizer, ah não, olha, é 3 milhões, mas ele está gastando 4. Ou então, não é 3 milhões não, ele está gastando 5 milhões de um time porcaria. Estou aqui deduzindo, tá? Então, trazendo para o nosso campo de realidade, o futebol paraense nosso, ele é regido pelo governo do estado. Não sei se vocês sabiam. O maior patrocinador do Clube do Remo é o governo do estado, assim como o rival. É o estado, com nossos impostos, que mantém o futebol paraense funcionando. Meus amigos, vocês sabiam disso? Se não sabiam, estão sabendo agora, né? Então, quando o Clube do Remo adquire um CT, que ele consegue quitar o CT, eu tenho que trazer para vocês medidas que a gente vá solucionar os problemas que estão acontecendo no CT. Porém, o Clube do Remo não tem dinheiro para gastar no CT. Os nossos jovens estão lá, a nossa base. O gramado está ressecado e ela está treinando lá. Se começar a chover, vai ficar melado lá o chão. Vai ficar lameado, né? Como disseram aí. E aí a solução? Tá. Como uns dizem, não vai gastar dinheiro em CT. Tem que gastar dinheiro para manter o Clube do Remo para subir para a Série A. Outros dizem, não, mas tem que estruturar o CT, porque sem CT você não consegue ser um grande. E a gente diz o quê nessas horas? No meio termo? Eu prefiro para manter o meio termo e torcer para que venha um empresariado com interesse, porque aí nessa hora tem que entrar a torcida, ela tem que mostrar que eu consigo fazer com que esse patrocinador tenha lucro em cima da torcida do Clube do Remo. Como isso, Ricardo? Através de uma camisa de R$280? Através de um ingresso de R$60, R$50? Por uma realidade do povo paraense, provavelmente que são centralizados aqui, que conseguem assistir o jogo do Clube do Remo, de uma meta de um salário mínimo, entendeu? Então, meus amigos, quando a gente sai desse real, eu digo para vocês, o CT não é tão distante. Ele é uma boa aquisição do Clube do Remo pelo terreno. Lá já tem uma área que é um refeitório, e lá já tem arquibancadas, e tem 2 campos quase prontos, tá? Um já estava lá, na verdade, tá? O que eu devo fazer? Aprimorar o que eu tenho em mãos. O treinador havia falado sobre o CT, ele disse assim, olha, o CT do Clube do Remo é um bom CT, porém, o NASP está no Bainão. Então, para a gente, digamos, utilizar o NASP pela manhã até a gente chegar no CT, a gente já chegava no CT quase 2 horas da tarde, para treinamento, e aí um treinamento tático. Se vocês verem uma foto, eu acho que eu não tenho ela mais aqui no meu celular, porque vive de memória cheia, mas se vocês verem a última foto quando o Filipinho faz o gol de bicicleta, vocês vão ver que o campo está todo cortadinho no meio. Ele é um campo que está sendo utilizado taticamente. Por isso aquelas linhas trançadas no meio. Entendeu, meus amigos? Então, essa é a definição do CT.
Agora, como eu vou trazer recursos? Esse é outro caso. Até porque, por atrasos e amadorismo, nós chegamos onde o Clube do Remo está e aonde nós estivemos em lugares muito pior. O que o Clube do Remo já passou com a sua torcida, por isso que eu digo para vocês que é uma torcida que tem um clube, outros clubes não aguentariam, meus amigos. Nós já vivemos, eu não gosto de usar esse tom de palavra, o fundo do poço. Eu ia falar outra palavra, tá? Mas eu acho muito pesado. E de lá, nós olhávamos com poucas perspectivas de saída. Saímos não tem cerca de 10 anos atrás. E agora estamos engatinhando para ver o Clube do Remo tentar se profissionalizar. Esse ano trouxemos um profissional do setor do futebol, que é o Papelinho. Experiente na área, porém, se eu for anotar cada um dos nomes que eu fui contrário, que não renderam, que ele tentou trazer, e ele não pode dizer para mim que o Helder foi uma aposta, ou o João Afonso, ou o Cachoeira. Ele não pode dizer isso para mim. Então ele tem que errar muito menos do que ele já errou. Ele pode abrir a boca e dizer: se eu errasse menos eu estaria no Flamengo, que é a visão do empresariado. Realmente, erra-se erra. Né? O próprio Cachoeira é funcionário do Fortaleza, ele pode ser um erro do Fortaleza, né, não? Então, o Papelinho que ele corrige esses erros dele. E agora, se tratando do Clube do Remo na B, que ele vai buscar jogadores que têm interesse de aparecer, porque a B é outra janela, diferentemente da C. Por isso que eu não posso ir buscar para vocês e dizer: olha, nós estamos aqui no norte, estamos olhando para o sul, e dizer: olha, o Novo Horizontino é lá do sul e gasta muito menos que o Clube do Remo, não tem nem torcida. Mas a localização do dinheiro está no sul. Eu estou mentindo? O êxito paraense indo para Santa Catarina é por quê? Porque aqui não tem. Isso afeta em quem no futebol, Ricardo? A torcida. Por isso que quando eu trouxe do sócio, eu disse para vocês, tem que ter também um parâmetro que vai ser um atrativo para aquele remista que está lá longe, que está até em outro país. Entendeu? Então, esses anseios que a gente vê são o que a gente traz de dentro do futebol, né? Em vez da gente ficar dizendo: ah, não, acaba, vende logo o Remo para ver se o empresário chega aí, o Santinho, e consegue ajustar tudo. Nós temos que dizer: olha, Papelinho não dá para errar tanto assim. Vai vir um seu, um CO, né? CEO. Ele é justamente pela Fundação Getúlio Vargas, que vem profissionalizar os outros setores do Clube do Remo. Diferentemente do que a gente ouve por aí, né? Estão dizendo que o seu vem para vigiar o Papelinho. Não, cada um da sua área. Ele vem para profissionalizar as outras áreas do Clube do Remo. Entendam isso, meus amigos. O CEO vem para profissionalizar as outras áreas do Clube do Remo e assim ver onde está saindo o dinheiro, onde pode ser ajustado o dinheiro e o que o presidente pode fazer. Porque sem dinheiro não se faz nada. E dinheiro de camisa tem uma limitação. Quem consegue comprar a camisa de R$200, que é 20% praticamente do dinheiro do saldo do salário mínimo, quem é que consegue? De nós aqui, réis mortais, trabalhadores. Então tem que ser feito também uma maneira que eu consiga encaixar esse trabalhador, não que ele vá só uma, 2 vezes para o estádio, mas que ele vá todo o tempo. Então o seu entra nessa parte de ver a que público eu vou mirar. Por isso que eu falei do Zé Delivery, né, que estão ganhando propaganda minha sem me pagar. O que eu falei? O presidente reclamou que o Zé Delivery é pouco aproveitado no nosso torcedor. Mas por quê? Porque nós não temos o costume, a maioria dos torcedores do Clube do Remo, esse sim o time do povão, tem o costume de toda noite estar comendo um iFood. Outra propaganda, tá? Então, meus amigos, eu trouxe nesses dois contextos a distância do CT, que pouco vai ser quando o BRT Cabeça de Burro estiver pronto. Vai ser pouco essa distância, porém tem muito trabalho a se fazer ali. Então, com o Clube do Remo, com o Baenão entrando em reforma,
que vai ser a prioridade agora, vai jogar todos os seus jogos no Mangueirão. A prioridade do Mangueirão é para jogo? É para jogo e show, porém ele é programado para jogos. Só que tanto o clube do Remo quanto o rival não estavam programando seus jogos para lá. Tanto é que o rival esse ano não levou nenhum jogo da série, não levou o jogo do Santos para lá. E o clube do Remo levou a reta final e ali a classificação, né? As oitavas, pode-se dizer assim. A reta final do Brasileirão na Série C. Casa cheia. Então, quando o clube do Remo priorizar que vai ser o futebol para lá, eu tenho que trazer um atrativo para esse torcedor também ir lá prestigiar. Então daí que eu saio de não poder pedir público zero, meus amigos. De jeito nenhum. Mas Ricardo, e se o time for uma porcaria? Perna de pau o clube do Remo contratar. Eis a questão. A faca de dois gumes. Como resolver essa matemática? Não é tão simples. Não é tão simples. Então é a gente apertar o papelinho para ele errar menos do que ele errou, que o Rodrigo Santana tenha o olho cirúrgico do que ele fez nas contratações pro Atlético, porque lá eu sei que foi a mão dele, tá? E aí sim a gente tem um trabalho vingadouros vitorioso para a temporada de 2025, que já começa em dezembro de 2024. Bom, né? Esses são os assuntos que a gente tratou aqui, até porque, se tratando de jogadores, o clube do Remo só vai fazer a renovação do Del Lang e do Sávio. Provavelmente serão esses 7. Ele está tentando o Diogo Batista, mas muito difícil, até porque aumentou muito o staff do jogador, né? E o Curitiba tem interesse de continuar com ele, né, meus amigos? Então, eu trouxe esse videozinho para nós, para a gente, digamos, raciocinar sobre ele. Ricardo, é um vídeo chato porque ele não envolve o futebol, ele é um envolto do futebol, meus amigos. Né? Eu trouxe as duas situações do Novo Horizontino para contrapor com a situação do clube do Remo, para a gente tentar, digamos, olhar para nós e ver a viabilidade daquilo que a gente quer para o clube do Remo. Tá? Esse momento é propício a isso, até porque o futebol está parado. Tá? Bom, meus amigos, então... Tamo junto e misturado. Daqui a pouco a gente volta.